Em Físico-Química 2, a gente começa a trabalhar soluções, mas daí as soluções reais, né? Mesma coisa que nem o Marcelo trouxe para os gases, né? Os gases ideais e os gases reais. Aqui, quando a gente tratar de soluções, a gente também vai falar sobre as soluções ideais. E, para começar, o que são soluções ideais, né? Por que a gente só vai estudar soluções ideais? Bom, definindo, né, primeiro o que é uma solução é basicamente uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, né? A gente pode pegar aí como exemplo, diluir um pouco de sal na água, né? E mexer, aí a gente tem uma solução, ela é completamente homogênea. E quando a gente fala em solução ideal, é que assim, o que acontece no processo de dissolução de uma substância, né? A gente vai falar depois mais pra frente também os processos que envolvem o mecanismo, né? Um pouquinho mais sobre solubilidade também. Mas basicamente é ter uma substância, vai jogar em outra, né? Então, o que acontece? Tu vai ter uma interação entre o soluto, né? A gente vai definir daqui a pouco, e o solvente, certo? Então, quando a gente diz que é ideal, a gente diz que a interação, né, molecular, atômica, enfim, entre o soluto e o solvente é igual, ou a gente desconsidera, né, qualquer variação, do que se fossem as soluções separadas. Como assim? Se a gente tem, por exemplo, a solução de NaCl, né, o cloreto de sódio, o tradicional sal de cozinha, eles têm uma determinada interação entre as moléculas para formar o cristal, né? A ligação entre essas moléculas tem uma determinada energia associada, né? E as moléculas da água, também para ficar na forma líquida, elas também têm a sua interação intermolecular, né? Então, quando a gente faz a interação entre essas substâncias puras, é uma determinada energia. Porém, quando por exemplo, a molécula do sal interage com a molécula da água, tem uma certa diferença de energia nessa ligação, certo? Mas quando a gente diz que ela é ideal, a gente despreza essa variação, certo? Esse é o conceito de solução ideal. E as reais a gente não vai falar aqui hoje. Então, definindo os dois principais, ou os dois componentes, né, presentes em uma solução. Primeiro, o soluto, né, que é o que será dissolvido no solvente, e em geral ele está em menor quantidade. Que nem eu comentei, o sal na água, o nosso soluto vai ser o sal, o açúcar, por exemplo, também é outro soluto, enfim. E o solvente é quem será o responsável por dissolver aquele soluto, né? E o nosso solvente universal é a água, né? A maioria das aplicações a gente utiliza a água como solvente, né? E para classificar as soluções, a gente pode classificar de três formas. Ela pode ser insaturada, que é quando a dissolução do soluto está abaixo da máxima. Ou seja, naquele solvente, o soluto pode ser dissolvido 50 gramas por uma determinada quantidade do solvente. Se eu tiver uma quantidade abaixo, né, desses 50 gramas, ela é considerada uma solução insaturada. Se a dissolução for máxima, ou, por exemplo, esses mesmos 50, se tiver exatamente 50, a gente vai ter uma solução saturada, né? E se a quantidade dissolvida for maior que a máxima, né, digamos assim, 51 ou mais, passa a ser uma solução supersaturada. Só que aqui tem um detalhe. Pode perguntar assim, tá, mas se a quantidade, como assim? Se tu tem uma quantidade máxima, como é que tu consegue ultrapassar essa quantidade máxima de dissolução, né? Essa questão de uma solução supersaturada, ela é bastante delicada. Ela é bastante instável, certo? O que acontece? Normalmente tu faz, né, essa dissolução numa temperatura, por exemplo, maior, um pouco mais elevada, e se tu fizer um resfriamento bastante lento dessa solução, sem agitação, que ela fique o máximo parada possível, sem qualquer instabilidade, é capaz de ocorrer tipo, no resfriamento lento, né, sem maiores perturbações, é possível que a quantidade de soluto dissolvida seja maior do que a máxima, tá? Mas qualquer perturbação é suficiente para precipitar. O que acontece? A gente vai falar agora mais para frente sobre o exemplo. Caso tenha alguma perturbação, aquele excesso, né, aquilo que está além da dissolução máxima, vai acabar precipitando, né? E a gente chama isso de corpo de fundo. A gente vai ver mais para frente aqui. Está aqui, inclusive. Um exemplo bem prático, né, de uma solução. Ali, a gente tem aqui classificação das soluções, e a gente tem uma solução de nitrato de potássio, certo? Aí aqui, ele está dizendo que a cada 100 gramas de água, numa
temperatura de 20 graus Celsius, é possível dissolver 31,6 gramas, né, do nitrato de potássio. Então, vamos analisar. O que acontece se a gente adicionar em uma solução de água, em água, 20 gramas desse sal, né? A gente vai ter uma solução insaturada, na mesma quantidade, no caso, né, 100 ml. O que vai acontecer? A gente não atingiu o máximo que é capaz de dissolver, né? Então, é uma solução insaturada. Agora, a gente adiciona exatamente esses 31,6 gramas. Ela passa agora a ser uma solução saturada, ou seja, para aquela temperatura, para aquela quantidade de solvente, foi o máximo que é possível dissolver. Então, ela está saturada. Aí, a gente adiciona, por exemplo, 50 gramas, certo? O que acontece? Acontece que é capaz dela chegar nesse estágio aqui e tudo ser dissolvido. Ela está super saturada, né? Está além do máximo permitido para a dissolução. Só que o que acontece? Qualquer tipo de instabilidade que tiver nessa solução aqui, seja uma redução de temperatura, seja uma agitação, vai acabar tendo esse corpo de fundo aqui, certo? E ela passa a ser uma solução saturada, ou seja, a composição líquida dessa solução é exatamente igual a esse caso aqui, certo? E o excedente vai ficar precipitado no fundo do recipiente. Quanto que vai estar aqui? Vai ser justamente a diferença do que foi adicionado com o máximo dissolvido. Nesse caso aqui, essa quantidade dissolvida não, como corpo de fundo, vai ser de 18,4 gramas. Ok? Até aqui, quanto à classificação das soluções. Tá tranquilo? E para fazer um teste, assim, para a gente começar, né, a entender essa questão de relação de temperatura e solubilidade, tem um exercíciozinho aqui, né? Que a gente tem a tabela, né, com as temperaturas e o quanto é dissolvido, né, na respectiva temperatura. Aí, gostaria que vocês aí respondessem essa questão, né? Se vocês acham que é 1, que é 2, que é 3, que é 4 ou que é 5. Dá um tempinho aí para pensar, dar uma lida no enunciado. Qualquer coisa podem ir mandando no chat aí, a hora vai passando, né? Ainda nada. Nada ainda? Tá. Ó, apareceu alguém aqui. A resposta é a 2. Legal. Mais alguma? Beleza. Sim, a resposta é a 2. Mas vamos entender, antes de entender o porquê que a 2 está certa, vamos entender o porquê que as outras estão erradas, né? Acho que é interessante essa análise. Vamos lá. Vamos começar pela 1 ali. A 20 graus, uma solução de 120 gramas de NaOH é saturada, né? Bom, ele está nos dizendo que é a 20 graus. Pela tabela aqui, consegue dissolver 109 gramas, né? A cada 100 gramas de água. E está me dizendo que aqui tem 120. Se está além do permitido, essa solução é super saturada, né? Então, tá errada essa 1 por causa disso. Aqui seria super saturada. A 3 aqui, vamos ver. A 30 graus, uma solução de 11,9 gramas de NaOH é concentrada. Na verdade, isso não faz muito sentido, né? Falar sobre concentrada, diluída, é muito relativo, né, a esse conceito, né? Não é uma coisa fixa. A 30 graus, a 4 aqui, a 30 graus, uma solução de 119 gramas de NaOH é supersaturada. Olhando aqui pela tabela, ele é capaz, nessa temperatura, de dissolver 119 gramas, né? Então, na verdade, ela é saturada. Ela está no máximo que é capaz de dissolver. Então, aqui deveria ser saturada. E a 40 graus, uma solução de 119 gramas de NaOH é saturada.
A 40 graus, é possível dissolver 129, porém, está dissolvida uma quantidade inferior, né? Então, ela é insaturada. Beleza? E a 2 aqui está certo, porque a 20 graus, 80 gramas de NaOH é insaturada. Exatamente. É capaz de dissolver 109, mas dissolveu só 80, né? Então, está abaixo do máximo, então é insaturada. Beleza? Ó, Jonathan, Oi. tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre supersaturada e saturada com corpo de fundo? Beleza. É justamente assim. Normalmente, para tu fazer uma solução super saturada, tu faz um aquecimento, né? Tu faz em uma temperatura mais alta. A gente vai falar daqui a pouco sobre a influência da temperatura. Em geral, tá? Não é sempre. Tu bota na temperatura mais alta que a solubilidade é maior, né? E como é que tu faz? Tu faz um resfriamento mais lento, né? Bem gradual. Que vai ir sem maiores agitações, né? Fazendo isso, tu consegue, tem que ser um processo bastante controlado, tá? E bastante instável também essa questão supersaturada. Fazendo essa redução da temperatura gradual, de forma lenta, sem agitação, tu consegue fazer a solução supersaturada, certo? Ele vai estar acima, né, no caso, da máxima diluição, dissolução, na verdade, daquela temperatura, né? Digamos que tu tá, por exemplo, a 50 graus aqui, né? Dissolve 145. Tu colocou 145. Só que tu quer reduzir daí para 20, né? Teoricamente, ele ia precipitar, certo? Porém, tu faz um controle de temperatura bem lento e também deixa sem agitação, que ele vai reduzindo a temperatura e mesmo assim ele vai manter os 145 gramas dissolvidos, certo? É bem complicado de fazer esse processo, depende muito da solução, enfim, mas o que acontece? Chegou nos 20 graus com 145 gramas dissolvidos, ela é super saturada, certo? Qualquer tipo de agitação com a solução ali, qualquer perturbação, o que vai acontecer? Ela está a 20 graus agora, né? Vai permanecer 109 gramas dissolvidos, ela vai ser uma solução aí saturada, né? E o excedente, ou seja, os 36 gramas, vão virar corpo de fundo, entendeu? É assim que faz daí. Tá me ouvindo? Sim. Você queria falar por áudio. Então a número 1 estaria certa por causa que 120 gramas no caso ia ficar saturada a solução, mas ia precipitar. Na verdade não, porque ele tá falando que é a 20 graus, né? Tu tá naquela temperatura, tu não tá tendo uma redução de temperatura. Digamos assim, tu tem essa solução que tá a 20 graus, né? Aí tu adicionou. Só que nessa temperatura ele dissolve só 109. Então tu vai ter um corpo de fundo, no caso, né? Mas se caso tu tirasse esse corpo de fundo com alguma peneira, essa solução seria saturada. Sim, daí ela seria saturada. Nesse caso, sim. No caso aqui, a ideia da questão era, tipo, justamente considerando dissolução total dessa quantidade, né? Mas sim, é exatamente essa ideia. Tá. Beleza? Aí, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de soluções, assim, que estão no nosso dia a dia, né? Tem mais exemplos aqui, eu trouxe os principais, né? Por exemplo, gás dissolvido em gás, tu tem o caso clássico, o ar atmosférico, né? A gente tem uma mistura entre nitrogênio e oxigênio, é uma mistura homogênea gasosa, né? Importante, misturas gasosas são sempre homogêneas, né? E em qualquer quantidade elas se misturam. Líquido dissolvido em líquido, um caso clássico aqui também, do álcool em água, e também álcool e água se misturam em quaisquer quantidades, tá? Um sólido dissolvido em líquido, caso de algum sal, né, dissolvido em água, e também um sólido dissolvido em sólido. Isso aqui é um pouco mais diferente, né? As ligas metálicas, por exemplo, o bronze é uma liga metálica, uma composição de dois metais, eu não lembro as proporções agora, e um caso aqui é o cobre dissolvido em níquel, né? Então, esses casos, assim, aparecem bastante no nosso dia a dia. Mas, então, a gente falou sobre solubilizar, falou sobre, né, que o soluto se dissolve no solvente, mas, afinal, o que é, né? O que define essa máxima de dissolução do soluto? E, basicamente, a gente tem esses dois pontos, que é o solvente utilizado e também a temperatura, né, ou a pressão. A pressão, mais nos casos de solutos gasosos, né? Vamos pegar um caso, então, por que o solvente utilizado define a solubilidade? Aquela questão do semelhante dissolve semelhante, né?
Por exemplo, se eu tenho uma substância que é polar, eu colocar num solvente que é apolar, não vai ter uma boa dissolução, né? Mesma coisa, o oposto. Pegar uma substância apolar, né, um soluto apolar, e colocar num solvente polar. Também não vai ser um bom procedimento, né? Por isso que a gente leva em consideração essa questão do solvente, muito também em relação ao tipo de soluto que a gente está utilizando, né? E outra questão também é a temperatura. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre o porquê a temperatura influencia no processo. E a pressão no caso de gases é, por exemplo, um caso bastante prático, quando tu tem uma garrafa de refrigerante, né? Ela tá quente ali e tu abre ela. Tu percebe que tem uma vazão de gás, né? Dá aquele barulho do gás vazando, muito por causa dessa diferença de pressão. O que acontece? Quando tu abre a garrafa, tu equipara, no caso, a pressão da garrafa com a pressão atmosférica, né? E essa diferença de pressão, no caso, vai fazer com que o CO2, que estava dissolvido ali no líquido, acabe saindo, né? Então, é um caso aí do nosso dia a dia que envolve essa questão de solubilidade e a pressão do gás, né? Basicamente, a solução, a solubilidade, no caso, ela é escrita por um desses três aqui fatores, né? A massa do soluto em gramas por 100 gramas de solvente, que nem no caso anterior, né? 100 gramas de água. A massa do soluto em 100 ml do solvente, ou também a massa de soluto em 100 ml de solução. O que vai diferenciar é conveniência, né? Basicamente, isso que importa, no caso. Que for mais agradável para determinada solução, né? Se está trabalhando com sólidos, está trabalhando com líquidos ou gases, enfim. E importante, a solubilidade de um gás sempre diminui com o aumento da temperatura, certo? Sempre vai acontecer isso. E a gente tem aqui uma situação real. O aumento da temperatura de corpos hídricos, né? Seja de rios, lagos, mar. O porquê isso é um problema, né? Não sei, muitos já devem ter visto também sobre essa questão, né, do aumento da temperatura dos corpos hídricos, por exemplo, de uma usina, por exemplo, Angra, né, no Rio de Janeiro, uma usina que é nuclear. O que acontece? Precisa utilizar, né, ou termoelétricas, enfim, precisa se utilizar água para resfriamento, né? Normalmente estão localizados perto de corpos hídricos, que eles fazem a captação dessa água, que vai ser importante para o resfriamento, né, da usina, em determinadas etapas e tal. Só que daí o que acontece? Essa água retorna para o corpo hídrico, né? Só que, como ela foi utilizada para resfriamento, ela aumentou sua temperatura, né? Absorveu a energia de determinado processo para conseguir resfriar ele, então essa água aumentou sua temperatura. O que acontece quando tu joga, né, essa água com uma temperatura mais elevada de volta a um determinado corpo hídrico? Acontece que a solubilidade de um gás diminui com o aumento da temperatura, né? E o que tem de tão importante nesses corpos hídricos que isso é um problema? O gás oxigênio, né? O que acontece? A quantidade de gás oxigênio disponível nesse corpo hídrico, né, para os seres vivos ali que vão utilizar esse gás oxigênio, ela acaba saindo, ela acaba se desprendendo desse líquido, certo? Então, diminui a quantidade de O2 disponível na água e, consequentemente, ocorre a morte de muitos seres vivos, né, por falta desse oxigênio. Então, para a gente ver que o problema é bastante complexo, né, já teve casos desse tipo acontecendo, então é uma coisa bastante delicada, né? Mais uma aplicação aí de soluções na nossa vida real, assim, cotidiana. Agora vamos falar sobre o mecanismo da dissolução. Basicamente, acontece em 3 etapas, certo? Primeiro, vamos pegar novamente o caso do NaCl em água, né? Que é mais tranquilo e a gente já comentou sobre ele. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem o nosso soluto, né? O que a gente precisa? A gente precisa romper as ligações desse soluto, né? Ou seja, a gente precisa quebrar as ligações de NaCl, no caso, né? Para ele conseguir interagir. Então, primeiro passo, romper essas ligações soluto-soluto, no caso, né? As intermoleculares, né? E também depois a interação entre as partículas soluto-solvente. O que acontece? Acontece que, quebrado essas ligações entre as partículas de soluto, né? O soluto vai ser envolvido por partículas do solvente.
né? Aí tem a questão energética, a questão de cargas, enfim. Vai acontecer que muitas moléculas do solvente vão ficar em volta dessa questão do soluto, certo? E como terceira parte, a gente precisa que as partículas de soluto fiquem intrusas às partículas do solvente, no caso, né? Então, basicamente, os 3 passos, o que acontece? Quebrar as interações entre o soluto, né? Fazer com que o solvente interaja com essa partícula do soluto e fazer com que o soluto se intrometa entre as partículas do solvente, para que isso seja possível, certo? Então, a energia, esse ΔH aqui, é a entalpia, né? A energia desse processo, ou seja, a energia de dissolução do processo, depende da energia reticular, ou seja, da energia fornecida para quebrar a interação entre as moléculas de soluto, né? A energia com que as moléculas do solvente vão interagir com as partículas desse soluto, né? E esse aqui da intrusão é a energia necessária para que a partícula do soluto entre nas partículas do solvente, digamos assim, certo? E aí, tem uma coisa bastante interessante. Esse ΔH reticular aqui, ele é sempre positivo. E por quê? Porque para quebrar uma ligação química, é importante que tu forneça energia, forneça calor, né? Então, sempre que tu vai envolver a quebra do retículo, tu vai precisar fornecer energia. Então, esse valor é sempre positivo, né? Esse valor aqui, ele é sempre negativo, né? Por quê? Porque justamente as moléculas de solvente vão interagir com o soluto justamente para obter um equilíbrio, né? Para obter uma fase mais estável. E quando tu adquire uma fase mais estável, tu libera energia para o meio, né? Então, esse valor aqui, ele é sempre negativo, né? E aqui, essa energia de intrusão, ela é sempre positiva. Por quê? Tu precisa fornecer energia para que a partícula consiga penetrar. Eu não tenho uma resposta para isso. Tem alguma... A minha Siri acabou de ativar, tá? Eu não sei por quê. Então, esse valor aqui vai ser sempre positivo. Por quê? Tu precisa fornecer energia para que aquela molécula de soluto penetre nas partículas do solvente, né? Então, fazendo um fechamento, se esse valor aqui, né, somando essas 3 parcelas aqui, for maior do que zero, a gente considera que é um processo endotérmico. Endotérmico é quando tu precisa fornecer, né, energia para que ele aconteça, ou seja, ele absorve energia. E esse ΔH aqui, se ele for negativo, é um processo exotérmico, ele libera energia para o meio, certo? A gente vai ver agora na sequência como que isso se relaciona, a gente vai ver de forma gráfica também, e o porquê isso aqui é importante, tá? Alguma dúvida nessa parte? Essa parte é um pouquinho mais chata, né? Parte de termoquímica, assim. Se tiver, podem mandar aí. Pode considerar que o endotérmico esfria a solução e o exotérmico esquenta? Exatamente isso. É bem essa ideia aí. Por quê? Porque, olha só, pensa que a gente está num becker, né? Tá com um becker ali, a gente coloca um soluto ali dentro. E a gente chega à conclusão de que a dissolução é positiva, né? Aqui, e a gente tem um processo endotérmico. Esse endotérmico, ele vai absorver energia, né? Então, onde é que ele vai tirar essa energia? Vai tirar justamente da solução, né? Para que esse processo aconteça, lembrando que a energia não pode ser criada, né? Ela só é transformada, então a gente tem que ter quantidade de energia constante. Para que essa reação aconteça, ela absorve energia. Mas para ela absorver, alguém tem que perder. E quem que está perdendo esse calor? Justamente a solução, né? E o processo inverso é válido também, né? Você está liberando energia, alguém vai captar essa energia. E quem que está captando? Justamente a solução. Por isso que ocorre um aumento da temperatura. É exatamente essa ideia. Aqui agora, uma questão que eu acho que às vezes pode ser meio complicada, assim, meio chata, interpretação de gráficos, né? Como que a gente vai relacionar essa questão da temperatura e a solubilidade com o processo endo e exotérmico, né? O que acontece? A gente pode ver aqui que praticamente todas essas curvas aqui, né? Lembrando que o eixo aqui é
temperatura por solubilidade, ou seja, como que a solubilidade do determinado soluto se comporta com o aumento da temperatura, né? Então a gente pode ver que quase todas as curvas aqui, com o aumento da temperatura, aumenta a sua solubilidade, certo? Quando isso acontece, a gente tem um processo endotérmico. Aumento da temperatura, aumento da solubilidade. Lembra que eu comentei que em geral acontece, mas não é sempre? Aqui tem um caso que acontece o oposto. Ó. Com o aumento da temperatura, ó, quanto mais para cá, menor fica a solubilidade desse cara aqui. Então, a gente pode dizer que esse cara aqui ele é um processo exotérmico. Ou seja, com o aumento da temperatura, desfavorece a sua solubilidade. Entendeu? Lembrando que, né, aqui é água, mas se fosse outro solvente, por exemplo, esse gráfico seria totalmente diferente. Certo? Ficou claro aqui? Todos esses aqui, aumento da temperatura, aumento da solubilidade, endotérmico. Esse carinha aqui, aumento da temperatura, redução da solubilidade, ocorre, que é exotérmico. Certo? Uma visão gráfica da questão. Então, se tá tudo certo, vamos para mais um exercíciozinho, então. E aí, assinale a alternativa correta. A solubilidade de uma substância é 1, 2, 3, 4 ou 5? Podem mandar aí, a Laura me passa daí as respostas. Quatro. Exatamente isso. Beleza. Perfeito, é 4 mesmo. Então, de praxe, né? Por que as outras estão erradas? Né? A gente fala de solubilidade, a gente quer saber o quanto que dissolve, né? Então a gente quer saber o máximo que dissolve. E é justamente isso que a 4 está dizendo, né? Mas por que ela não está errada? Porque, na verdade, a gente não estipula essa quantidade de 1.000 litros de água, por exemplo. Pode ser em qualquer quantidade, pode ser em 1 grama, pode ser em 10 gramas, pode ser em 100 gramas, não importa, entendeu? Pode ser para qualquer quantidade de solvente. Isso não é algo fixado. Aí essa aqui poderia ser, né? Tá bem correta, exceto por uma palavra, né? O mínima. A gente não quer saber o mínimo que dissolve. A gente quer saber o máximo que vai dissolver, né? Aí aqui, novamente, que pode ser dissolvido em 1.000 gramas de solvente, não necessariamente, não é obrigatoriedade, e sim, tem que considerar a pressão e também a temperatura. Pressão no caso de gasosos, né? Mas a temperatura tem que considerar, porque a solubilidade varia com a temperatura, né? A gente viu agora há pouco. Aí a 4 está perfeita, exatamente isso. E a quantidade de substância que pode ser dissolvida em 1.000 litros de álcool não está errado por não ter uma quantidade fixa, né, de volume, por exemplo, e também nem do solvente. Esse solvente aqui pode variar, então não dá para classificar assim. Beleza? Agora a gente chega para a expressão de concentração de solução. Né? Aí eu pergunto, quando que eu uso qual? Né? Quando que eu utilizo tal forma e eu não utilizo outra? Né? E a resposta é conveniência, certo? Basicamente isso. Tu pode usar qualquer forma para representar, talvez vai ser mais fácil, talvez vai ser mais difícil, então a gente sempre opta por conveniência. Né? Então, o primeiro tipo, fração pondero-volumétrica. Pondero tem a ver com massa, tá? E volumétrica com volume, obviamente. Então, é uma quantidade de massa de soluto, né? Normalmente em gramas, mas não é uma regra, e o volume normalmente em litros, né? Lembrando aqui, soluto e aqui embaixo é solução, né? Fração ponderal, ou seja, a razão entre as massas do soluto e da solução, sempre do soluto em relação à solução. Fração volumétrica, né, para uma solução líquida, por exemplo, a gente vai utilizar o volume do soluto sobre o volume da solução, né? E onde que a gente utiliza, né? Isso aí, onde é que a gente consegue ver esse tipo de coisa? Vamos lá. A fração ponderal, ou seja, a razão das massas do soluto e da solução, né? Um exemplo aqui, eu retirei de uma especificação técnica do ácido clorídrico, né, o HCl, em que ele vem aqui especificado a densidade de 1,15 gramas e solução com
30% de HCl em peso, né? É importante dizer em qual grandeza, né? 30% de HCl, tá. 30% em mol, em volume, em massa, como? Então, o que ele está dizendo aqui? Que a massa dessa solução aqui, 30% da massa é de HCl, né? E os outros 70% é de água, certo? Isso aqui foi de um fabricante, né? Que fornece essas especificações. E um exemplo de fração volumétrica, a gente está ouvindo bastante, né? Em questão do álcool, por exemplo, do álcool etílico. Aqui ele está dizendo que 70% desse é composto de álcool realmente, os 30% é de água, né? Então, 70% em volume, né? Desses 250 ml, esse 70% aqui é de álcool. Certo? Aí duas aplicações que a gente vê no dia a dia. A outra, em gramas por litro, eu não achei nenhuma aplicação assim mais formal, né? Mas a gente utiliza bastante também em questões, pelo menos. Jonathan, para usar as equações, tem sempre que usar as unidades sempre em grama em litro? Não, na verdade não, né? A massa ali pode ser em quilogramas, tudo vai depender basicamente da conveniência, né? Digamos que é um processo industrial que utiliza toneladas. Imagina representar toneladas em gramas, né? Vai ficar um número tipo, muito grande. Mas basicamente é uma unidade de massa por uma unidade de volume. Entendeu? Qualquer unidade. Aí conveniência a cada caso, né? Cada situação. Então, não precisa ser necessariamente em grama e litro, né? Essas são as mais usuais, assim, em questões, principalmente. Mas em aplicações, pode ser tonelada por metro cúbico, por exemplo, né? Em grandes indústrias, por exemplo, é mais conveniente. Certo? Certo. Beleza. Então, outra muito utilizada é a fração molar. E a gente representa a fração molar por a letra X, né? E um determinado índice aqui que vai representar a substância, né? 1, 2, A, B, C, independente. Que é o número de mols do componente que a gente está analisando, né? Em relação ao número de mols totais daquela solução. Certo? Aqui eu tenho uma observação. A gente sabe, né? Que o somatório das frações molares é sempre igual a 1. Certo? Vai ser sempre igual a 1. Aí eu deixo o questionamento do por que isso acontece. Por que é sempre igual a 1? Independente da quantidade de substâncias, tá? Posso ter 100 substâncias, posso ter 2. A soma da fração molar é sempre igual a 1. Deixar esse questionamento aí, no próximo slide a gente vai fazer a demonstração de por que isso é verdade, tá? Mas já deixo aí de curiosidade, pelo menos. Aí outra, e uma das mais utilizadas mesmo, é a concentração molar, ou também chamada de molaridade, certo? Que é o quê? É o número de mols do soluto por volume da solução, certo? E aqui eu já deixo, né, uma observação que é bastante usual, certo? Que a gente diz, por exemplo, aqui vai ser uma unidade de mol por litro, né? E isso a gente representa somente, às vezes, por a letra M maiúscula. E a gente lê molar, né? Em vez de a gente ler 0,1 mol por litro, a gente diz que aquela solução é 0,1 molar, certo? Aqui tem uma solução de EDTA, isso aqui a gente utiliza muito em química analítica, né? Na disciplina de química analítica. Então, aqui está dizendo, 0,1 molar. Novamente, isso aqui é um produto realmente vendido no mercado e tudo mais. Então, a gente percebe que tem essa especificação aqui, em vez de mol por litro, aparece só o M de molar. Certo? E agora, vamos fazer a demonstração de por que somatório das frações molares necessariamente é 1. Certo? Independente da quantidade de componentes. Vamos pegar uma solução que contenha K componentes. Não sei, 10, 20, 30, independe. E as quantidades em mol de cada uma dessas substâncias, né? Cada componente eu chamei aqui de 1, o componente 2, componente 3, até o componente K, certo? Como que a gente faz a fração molar desse componente 1, por exemplo? Né? Digamos que essa substância 1 seja NaCl. Então, o número de mols de NaCl, né, sobre a quantidade total de mols daquela solução, né? Somando a quantidade de mols daquelas 30 substâncias, por exemplo, que estão naquele recipiente, eu coloco aqui, né? Então, eu represento aqui a quantidade de mols da substância 1, N1, sobre N1 mais N2 mais N3, enfim, até NK. Aí, para a substância 2, como é que fica? A quantidade em mols dessa substância 2 sobre a quantidade de mols totais, né? Então, aqui o N2 agora, né, índicezinho representando a outra substância,
sobre N1, mais N2, mais N3, enfim, até NK. E se a gente pegar do componente K, né, do K componente da solução, a gente tem o número de mols dessa substância, novamente, dividido pelo número de mols totais. Aqui tem um errinho, tá? É NK. Aqui é um K em vez do 2. Ok? E a gente percebe que repete sempre esse padrão, né? Sempre vai mudar só o numerador. O denominador permanece igual. Sempre o mesmo. E o que acontece? Aqui agora, usando uma notação um pouco mais formal, né? Notação de somatório, o que acontece? O somatório das frações molares, né? Representado aqui, indo do componente 1 até o componente K, vai ser representado por essa expressão aqui. Novamente, aqui é K, tá? Eu acabei me passando. Então, o que acontece? A gente percebe aqui que o denominador é comum, né? Aqui N1 mais N2, enfim, é até NK, e segue o mesmo para todos, né? Como o denominador é comum a todas as frações, o que a gente faz? A gente pode somar os numeradores, né? Então, N1 mais N2 mais N3 até NK, né? E se a gente perceber aqui, o numerador e o denominador são iguais. Logo, essa razão vai ser 1. Né? Então, isso sempre vai acontecer. A soma das frações molares de uma solução é sempre igual a 1, independente da quantidade de componentes que essa solução tem. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não sei se eu estou falando muito rápido, talvez. Vocês que avisem qualquer coisa aí. Agora, então, outras expressões, né, de concentração também bastante comuns até. O que acontece aqui? Concentração molar ou molalidade. Sim, é molalidade mesmo. Não está errado. Eu achava isso no início. Eu achava que era sempre molaridade escrito errado, mas existe. E é bem estranho. É número de mols do soluto por massa do solvente em quilogramas. Haviam perguntado antes ali, né, se a unidade interfere. Nos outros, não. Aqui, sim. Aqui, a massa do solvente é sempre em quilogramas. Certo? Essa unidade é pouco utilizada aqui no Brasil, certo? É mais utilizada nos Estados Unidos, como sempre, os diferentões, né? Então, aqui não é muito usual. Aí, aqui, falando sobre diluição, né? Não sei, digam aí no chat se vocês conhecem essa equação, né? C1V1, C2V2, pelo menos é muito, assim, eu vejo que o pessoal conhece bastante, né? Para falar sobre diluição, C1V1, C2V2. Mas, e aqui também né, tem para mais soluções, mais conhecem, né? Conhecem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que essa equação funciona para diluição? Já perguntaram por isso? Como ela sempre dá certo? Né? Independente da... Como ela sempre funciona? Vou deixar mais essa perguntinha aí que daqui a pouco a gente responde, tá? Aqui, considerando uma mistura que tem mais, né? Fazendo uma mistura de duas ou mais soluções que têm o mesmo soluto e são do mesmo solvente, a gente pode expressar a concentração, né, dessa solução por essa equação aqui, certo? Alguma resposta do porquê que aquela equação funciona para diluição? Não. Não? Então, vamos responder aqui. Primeiro, vamos definir o que significa diluição, né? A diluição, ela pode ser definida como adição de solvente à solução, né? Adicionar solvente em uma solução sem alterar, isso aqui é muito importante, sem alteração do soluto. Ou seja, não vai ser adicionado mais soluto, apenas solvente, certo? É isso que é uma diluição. Aí, o que a gente pode analisar? Vamos fazer a análise dimensional, né, dessa partícula C1V1. Vamos agora utilizar os conceitos que o Daniel trouxe na aula, né, de análise dimensional. O que é concentração? Né? A concentração a gente pode expressar em volume, né, em litros, por exemplo, em gramas, em mol, enfim, é uma determinada quantidade, né? Seja ela em massa, seja ela em mol, seja ela em volume, enfim, por um determinado volume, né? Vamos pensar assim, a gente fala de diluição de soluções líquidas, né? A gente fala de diluir em algum determinado líquido, então a solução vai ter um determinado volume, né? Massa por volume, mol por volume, enfim. E esse V aqui é o volume, né? O que vai acontecer? Esse volume
se cancela com esse volume aqui, né? Entendam esse volume expresso como uma unidade, certo? Digamos que aqui é litro e aqui é litro, certo? Eles vão se cancelar. E vai sobrar o quê? Apenas quantidade, né? E como a gente disse ali, a quantidade desse soluto, numa diluição, ela não varia, né? Então, o que acontece? Essa quantidade C1V1 aqui, ela representa massa, ela representa mol, entendeu? E se eu não altero, quando eu adiciono um determinado volume de solvente, essa igualdade aqui ela é válida, né? Aqui eu tenho uma quantidade e aqui eu vou ter a mesma quantidade. Então é por isso que essa equação da diluição funciona, entendeu? Não sei se ficou clara essa ideia, se não ficou, podem mandar aí, mas é por isso que essa equação funciona. Aí, duas outras expressões de concentração de soluções, que é o ppm, né, e o ppb. O ppm acho que é até mais utilizado, né, partes por milhão e o partes por bilhão. O que significa isso? Significa que a cada 10, por exemplo, 10 nas 6 partes de solução, eu tenho uma parte de soluto. Mas o que é essa parte? Massa, mol, enfim, entendeu? Alguma quantidade. Normalmente é utilizado massa, né? Então, basicamente seria assim, ó. Eu tenho 1 grama de soluto para cada 10 nas 6 gramas de solução. Uma concentração bastante baixa, né? Isso seria um exemplo. E aqui, seguindo a mesma lógica, só que eu teria 1 grama de soluto, por exemplo, por 10 na 9 gramas de solução. Ok? Mas e onde que isso é aplicado? Vamos lá. Uma das aplicações é a determinação de metais pesados na água, certo? Por exemplo, o mercúrio é uma substância extremamente tóxica e ela sofre bioacumulação. O que é isso? O organismo, por exemplo, do ser humano, ele não absorve mercúrio, né? E ele vai se acumulando no corpo. E isso acontece desde a cadeia, durante toda a cadeia alimentar, né? Então, como ele se acumula no corpo da pessoa e é um metal extremamente tóxico, e tem outros, né? O chumbo também, outro exemplo, é importante, e existem, né, resoluções que exigem que a quantidade desses metais pesados seja extremamente baixa. E normalmente vem na expressão de ppm. Tantos ppm de mercúrio por tanta quantidade de água para que ela seja potável, ou seja, que possa ser utilizado para consumo humano, né? O teor de enxofre no óleo diesel, essa resolução aqui da CONAMA, resolução, se não me engano, 313, né, do ano de 2002, estabelece a quantidade máxima que pode ter de enxofre em determinada quantidade de óleo diesel, certo? Uma resolução aí também na área de combustíveis aí. Outra questão, no rótulo do creme dental, vai ter lá uma especificação em relação à quantidade de flúor que tem naquele creme dental, certo? O porquê? Essa quantidade de flúor, ela é importante para evitar a cárie, né? O processo de careamento é importante para que seja evitado. Mas excesso de flúor também é prejudicial, né? Então tem que ter uma certa quantidade ali, tem um certo limite. E outra aplicação também é a questão de controle de qualidade do ar, né? A gente vê aí muito, por exemplo, a China, há pouco tempo atrás, saía várias coisas na notícia, em que a China era dia, mas o céu estava completamente coberto por uma névoa, né? E aquilo era puramente poluição, ou seja, excesso de partículas de gás carbônico, de monóxido de carbono, né? Que afetava, e isso ocasionava muitos problemas respiratórios, né? Então, também para que tenha uma certa qualidade do ar, tem especificações, normas técnicas que garantem o máximo permitido, né, no ar para que dessas partículas, para que ele seja considerado um ar bom, no caso, né? Então, também, normalmente expressa em ppm, ppb. Então, a gente vê que tem bastante aplicação, né? A gente, normalmente, em questões de química, a gente não trata muito com ppm, ppb, né? Mas tem bastante aplicação prática, essas duas expressões de soluções. Então, agora a gente vai trazer aqui um exercício do ITA, tá? Ela, à primeira vista, assim, eu acho que é uma questão que assusta um pouco, né? Tem muita informação. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nela e dissessem, assim, à primeira vista, o que vocês acham dessa questão, né? Vocês acham que é tranquila? Vocês acham que é média? Vocês acham que é difícil? Podem mandar aí.
particularmente vendo o ITA, eu já acho complicado, né? Porque a gente já espera sempre o pior. Só dá um gostinho a mais para resolver. Tá ITA no nome, a gente já fica com um pouco do pé atrás, né? Acha que vem tijolar. E na maioria das vezes é mesmo. Não dá pra dizer que não. Quando vem, né? Quando vem, eles vêm rasgando, né? Você lembra do ITA? Você conhece a questão aí, Jonathan? É? Ok. E aí, o que o pessoal tá dizendo? O que acha dela? Não, ninguém falou nada por enquanto. É, uma questão à primeira vista, assim, assustadora, né? Tem muita informação aí e tal. Mas, enfim, vamos dar sequência nela. Vou resolver ela aqui, tá? Vamos ler, então, fazer uma leitura dinâmica desse enunciado, né? Para preparar 80 litros de uma solução aquosa, 12%, olha só, massa, né? Isso é importante, de hidróxido de potássio. O que acontece? A gente tem 80 litros dessa solução e a gente tem aqui a densidade dessa solução, né? E ele está me dizendo que, em massa, 12% dessa solução é composta de hidróxido de sódio. Certo? Primeira coisa. Aí, para fazer essa solução, foram adicionados X litros de uma solução aquosa, 44%, novamente, massa, de hidróxido de potássio, e a densidade da solução é essa, e Y litros de água deionizada. Certo? Deionizada, se eu não me engano, o conceito é livre de íons. Né? E a massa específica é isso aqui. Aí ele pergunta os valores de X e de Y, né? Que são os volumes adicionados dessa solução e o volume dessa solução aqui. Ok, muita informação. Então, vamos por partes. Um passo a passo que a gente pode fazer, certo? Se a gente perceber ali, a gente pode fazer o quê? Primeiro, determinar, né, a massa de hidróxido de potássio na solução final. A gente tem o volume, a gente tem a densidade, né, e a gente tem a quantidade em massa que tem nessa solução desse nosso soluto, né, do nosso hidróxido de potássio. Aí, a massa da solução final. E aqui, determinar a massa do soluto, né? E aí, volume X em litros que foi adicionado. Feito esses dois passos iniciais, a gente vai determinar qual o volume X. Né? E daí, na sequência, a gente descobre o volume Y. E se a gente perceber, ocorre uma diluição. Certo? Por quê? Eu tenho essa solução aqui, solução aquosa, né, 44% em massa, que é um volume X, e a gente adiciona Y litros de água. Ou seja, a gente não adiciona mais soluto. A gente adicionou apenas solvente. Então, a gente pode entender essa adição de Y litros de água como sendo uma diluição. Certo? Vamos lá. Vamos executar os 4 passos com calma aqui. Para a gente determinar a massa total da solução final, a gente tem a nossa densidade, né, de 1,1 grama por centímetro cúbico, e a gente tem o volume, que é 80 litros. Né? A nossa densidade, ela está expressa em gramas por centímetro cúbico e o nosso volume em litros. O que dá para fazer? A gente pode transformar essa densidade para quilogramas por litro, por exemplo, ou transformar esse volume em litros para centímetros cúbicos, que foi o que eu fiz. Né? Aqui, então, cancela centímetro cúbico, faz o produto aqui, chega a essa quantidade em gramas. Passando para quilogramas, para o número ficar mais enxuto, né? Chega a 88 quilogramas. Esses 88 quilogramas é da solução, ou seja, da água mais o hidróxido de potássio. Certo? O nosso segundo passo é determinar a massa do hidróxido de potássio nessa solução final. Né? A gente sabe que 88 quilogramas é a massa total da solução. E a gente sabe que 12% desse valor é de hidróxido de potássio. Né? Então, a massa do hidróxido de potássio vai ser a massa total vezes esses 12%. Certo? Então, chega nessa quantidade aqui. 10,56 kg de hidróxido de potássio nessa solução. Ok? Beleza. E agora a gente precisa ir atrás do volume X que foi adicionado. Né? E como que a gente faz isso? Como eu comentei lá, o volume X
adiciona hidróxido de potássio e água, né? E o volume Y adiciona só água. Então, todo hidróxido de potássio que tem na solução é proveniente do volume X que foi adicionado. Ok? Então, é isso que a gente vai utilizar para resolver. A gente sabe, essa massa aqui foi adicionada e a gente, dessa solução, né, que a gente retirou um volume X, a gente tem que 44% da massa é do nosso hidróxido de potássio que a gente quer, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai se perguntar assim, qual a massa dessa solução aqui, né, que a gente vai precisar utilizar para que, no final, a gente tenha essa quantidade aqui de hidróxido de potássio, certo? Como que a gente faz isso? Se a gente pegar, a gente sabe que 44% da massa total dessa solução é de hidróxido de potássio, né? O que significa dizer isso? Significa dizer que para cada 1 kg dessa solução, a gente tem 0,44 kg de hidróxido de potássio, né? Os outros 0,56 kg é de água. Então, se a gente quer que tenha essa quantidade aqui, quanto de solução a gente precisa? Né? Nosso valor X qualquer aqui. Fazendo essa conta, a gente chega em 24 kg de solução, né? Só que o nosso problema não pergunta isso. Ele pergunta o volume. E como que a gente faz o volume, então? Massa sobre a densidade, né? A gente tem a informação da densidade, 1,5, né? E a gente tem a nossa massa, que a gente acabou de calcular, que é 24. Então, a gente utiliza aqui. Então, chega no valor final de volume, né, como sendo 16 litros. O que são esses 16 litros? É justamente o volume X que foi adicionado. Ok? E o passo 4 é para a gente determinar o volume Y, né? Qual foi esse volume Y? Vamos voltar aqui para o enunciado. A gente sabe que a solução total tem 80, né? E a gente sabe que a solução ela vai ser essa quantidade X litros e mais essa quantidade Y litros, né? Eu vou unir essas duas e vou chegar a 80 litros. Se eu sei que essa massa aqui, esse volume aqui, é 16, quanto que eu preciso do Y para completar os 80? Os próprios 64 litros, né? Ou seja, o volume Y que eu vou precisar adicionar é justamente o que falta para 80, né? Os nossos 64 litros, então. Ufa, é meio fácil, né? Saber se o pessoal entendeu a ideia, acompanha o raciocínio, se eu falei rápido, se eu quer que volte alguma parte. Acho que tá tranquilo, né? Beleza. Aí aqui, eu prometi, né, na aula de balanceamento, aula de NOx e aula de estequiometria, eu falei no finalzinho lá sobre a questão de rendimento, pureza, reagente limitante e em excesso, né? Então, trazer esse desafiozinho aqui, essa questão aqui trata sobre impureza, né? Sobre a questão de pureza. Então, dá um tempinho só para dar uma lida geral no enunciado, né? Tentar pensar como que a gente pode abordar esse problema e aí a gente resolve ele também. Acho que é o último exercício, se eu não me engano. Então, né? A partir desse enunciado, a gente consegue observar duas coisas. Né? A gente tem muita informação sobre o ácido. Né? Se a gente perceber aqui, a gente tem o volume da solução do ácido que foi a questão 49% em massa do ácido na solução, e a gente tem a densidade dessa solução. Né? Então, a gente tem 3 informações sobre a solução do ácido. E, em relação ao alumínio, né, que é a outra parte envolvida, a gente tem apenas que tem 7 gramas impuras, ou seja, nem todas essas 7 gramas são realmente alumínio.
e não tem como a gente saber quanto de alumínio, né? Então, a gente vai ter que começar por onde? Vamos sempre começar por aquilo que a gente mais tem informações, né? Ou seja, vamos começar pelo ácido. Primeira coisa, é importante a gente saber qual que é a equação química que rege essa reação. É importante. Lembra da aula passada lá de estequiometria? Primeira coisa é escrever e balancear a equação química, né? Então, é o que a gente vai fazer. Aqui eu já fiz o balanceamento, tudo certinho. Acontece uma reação do alumínio com ácido sulfúrico e forma esse carinha aqui, o sulfato de alumínio, com liberação de gás hidrogênio, certo? É isso aqui que acontece. Essa reação já está balanceada, se vocês fizerem aí, vocês vão ver que tá ok, né? Então, acho que é isso aí. Deixa eu ver. Tá. A massa total da solução de ácido sulfúrico, né? Mesmo caso que a gente fez lá antes. A gente tem o volume dessa solução e a gente tem também a densidade dessa solução, né? Então, densidade 1,4. Nosso volume é 50. Então, a gente tem que a solução de ácido sulfúrico pesa 70 gramas, né? Só que dessas 70 gramas, 49% são de ácido sulfúrico. Os outros 51% é água, né? Então, para a gente descobrir somente essa massa de ácido sulfúrico, a gente faz a solução vezes esse 0,49, né? Chegando nisso, a gente descobre que dos 70 gramas de solução, 34,3 correspondem ao ácido sulfúrico, certo? Aí, o que a gente faz? O terceiro passo lá da questão de estequiometria, né, da aula passada. A gente tem que estabelecer uma relação entre os componentes que nos interessam, né? Vamos voltar aqui no enunciado rapidinho. Quem que são as grandezas que estão falando aqui no enunciado? É o alumínio, né? E o ácido sulfúrico. Então, a gente vai estabelecer uma relação de proporção entre essas duas substâncias, né? Verificando pelo balanceamento ali na página anterior, a gente sabe que a relação é entre o alumínio e o ácido sulfúrico é 2:3. Ou seja, 2 mols de alumínio para 3 mols de ácido sulfúrico, né? Só ver uma coisinha aqui rapidinho. Beleza. Aqui eu tenho alguns dados, tá? A massa molar dessas substâncias. Isso aqui é dado. Ó, Jonathan, estão dizendo que teu balanceamento tá errado. Tá errado? Eu posso ter me passado, então. Vamos ver. Ah, tá. Acho que eu entendi. Aqui, né? Tá. Aqui tem 3SO4 e aqui tem só 1, né? Sim, tá errado. Verdade. Eu arrumo antes de colocar lá no Moodle, tá? Então, mas essa relação aqui, vou até olhar ao vivo aqui, tá? Vamos só conferir então, já que peguei a informação errada. Vamos ver se o balanceamento tá ok. Alumínio e ácido sulfúrico. Sulfato de alumínio. Tá. Bem observado. Legal que você só se atentou, né? Mas eu fiz de propósito. Brincadeira, não fiz não. Não percebi mesmo. Ah, tá, ó. O que aconteceu aqui, tá? Acabou faltando um 3. Até aqui tá errado, ó. Inclusive, vocês podem ver, ó. 3H2, 6H2. Tá errado também. O que faltou? Faltou um 3 ali, ó. Tá? Tá certinho os coeficientes aqui, eles estão ok, mas faltou adicionar um 3 ali. Obrigado pro pessoal ter observado. Tá certinho agora? Foi? Eu acho que era só isso, né? Aqui, só para deixar claro, aqui faltou botar 3 SO4, né? Parênteses aqui, o 3 aqui embaixo. Mas eu arrumo isso depois. Os coeficientes aqui, eles estão ok, né? 2 de alumínio, 3 de H2SO4, 1 e 3 aqui. Essa parte está ok. Então, ainda bem, né? Chegando nessa questão aqui, voltando, 2 mols de alumínio para 3 mols de ácido sulfúrico, né? Então, a gente vai usar essa relação. A gente sabe que 1 mol de ácido sulfúrico
tem essa quantidade de massa aqui, e 1 mol de alumínio tem essa quantidade de massa aqui. Como é que a gente pode descobrir esses valores? O enunciado vai dar, consulta na tabela periódica de cada um desses elementos aqui e faz o somatório no final, né? Ou já vai vir pronto, assim. Então, a gente sabe que 3 mols de ácido sulfúrico vão ser 3 vezes essa quantidade em massa aqui, né? E 2 mols de alumínio vão ser 2 vezes essa quantidade, né? Então, eu transpus essa linha aqui para essa aqui, agora em termos de massa, certo? Então, 3 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico produz essa quantidade de alumínio, né? Se eu tenho essa quantidade de ácido sulfúrico aqui, qual é a minha quantidade de alumínio, né? Um detalhe no enunciado é que todo o ácido sulfúrico foi consumido, ou seja, toda essa quantidade aqui da solução foi consumida, né? Então, eu vou ter exatamente a quantidade de alumínio presente naquela amostra, certo? Fazendo a conta ali, regra de 3, a gente chega aqui tem 6,3 gramas de alumínio, né? Se a gente voltar lá no enunciado, ele nos diz que tem 7 gramas de uma amostra de alumínio impuro, né? Ou seja, lembrando lá da aula de estequiometria, impureza é aquilo que não é o meu objetivo. Ou seja, meu objetivo aqui é o alumínio. Tudo que não for alumínio é impureza, certo? Então, se eu tenho 6,3 gramas de alumínio, os outros 0,7 gramas é de impureza, né? Não me interessa. Então, como é que a gente calcula esse grau de pureza, mais especificamente, né? Nesse caso aqui, a massa é de alumínio sobre a massa total da amostra. Ou seja, a minha amostra, e multiplica por 100, né, para dar em porcentagem. A minha amostra tem 7 gramas impuros, ou seja, a amostra total tem 7 gramas. Porém, o que me interessa é o alumínio, e o alumínio tem 6,3 gramas só. Fazendo isso aqui, a gente encontra um grau de pureza de 90%, certo? Ou seja, um grau de pureza bastante elevado. 90% da minha amostra é aquilo que eu quero, certo? Então, é isso aí. Eu acho que é isso aí, então. Espero não ter ido muito rápido, mas se tiver alguma dúvida podem mandar aí, a gente volta nos slides se necessário. E é isso, muito obrigado.